Sabe, conforme o tempo passa, é normal a gente perceber que o corpo muda, a massa muscular diminui um pouco, a visão já não é mais a mesma. São preocupações que todo mundo tem. Mas e o nosso cérebro? A história que a gente sempre ouviu é a de um declínio, né? Quase que inevitável. Só que olha só que interessante, a ciência de agora está contando uma outra história, uma bem diferente e muito mais fascinante. Então vamos direto ao ponto. A grande questão que fica no ar quando a gente entra na meia-idade é essa. O que de fato está acontecendo lá dentro da nossa cabeça? Será que estamos mesmo fadados a um declínio lento, progressivo? Ou será que tem algo mais rolando nos bastidores da nossa mente? E é aqui que a chave vira. De um lado, a gente tem aquele medo comum, a ideia do declínio que não tem como escapar. Mas do outro lado, tem o que a ciência está mostrando agora. Uma reconfiguração radical. Pensa nisso, não é só sobre perder coisas, mas sobre uma organização completa, uma adaptação para uma nova fase da vida. Ok, para entender por que essa reconfiguração toda acontece, a gente precisa primeiro falar sobre energia, porque o nosso cérebro é, de longe, o órgão mais faminto que a gente tem no corpo. Para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. O cérebro ocupa um espaço minúsculo do nosso peso total, só uns 2%. Parece pouco, né? É um órgão super compacto, mas o tamanho dele, como a gente vai ver, engana bastante. Agora olha que contraste absurdo. Apesar de ser tão pequeno, ele devora, sozinho, 20% de toda a glicose, que é o principal combustível do nosso corpo. Essa demanda gigantesca por energia é o ponto de partida para a gente entender todo esse processo de religação. Então, o que acontece é o seguinte: com a idade, a capacidade do cérebro de pegar essa glicose para ele diminui. Mas, em vez de simplesmente parar de funcionar, ele começa um processo incrível de reengenharia. Ele se adapta, ele muda as conexões para trabalhar de um jeito mais eficiente com a energia que ele tem. Não é decadência, gente, é adaptação pura. E como é que essa reengenharia funciona na prática? Bom, antes dos 40, o cérebro é como um time de especialistas, cada um na sua área, com redes superconectadas em regiões específicas. É perfeito para aprender o idioma do zero ou ficar craque no esporte. Já depois dos 40, essas redes ficam mais integradas, mais conectadas umas com as outras, viram um time de generalistas que trabalham juntos. E qual o resultado prático disso? Aquela flexibilidade para aprender coisas totalmente novas pode diminuir um pouco sim, mas, e aqui vem a parte surpreendente, as habilidades que já são automáticas, que a gente praticou muito, como a nossa própria língua, podem não só se manter, como até melhorar. O cérebro fica mais eficiente naquilo que ele já sabe fazer bem. Certo. Então, quando é que tudo isso acontece? A pesquisa já conseguiu nos dar um mapa bem interessante, uma espécie de linha do tempo para essas transformações no cérebro. Os estudos mostram que as primeiras mudanças mais sérias começam lá pelos 44 anos. Isso abre uma janela que é considerada crítica entre os 40 e os 59 anos. É um período em que o cérebro está sob estresse por falta de energia, mas antes que danos maiores aconteçam. Depois, a degeneração acelera e tem um pico por volta dos 67 anos. E o mais curioso de tudo, depois dos 90, ela tende a se estabilizar. E o que parece ser o grande gatilho para tudo isso é a tal da resistência à insulina nos neurônios. De forma bem simples, é como se as células do cérebro começassem a ter dificuldade para usar a glicose como combustível. Elas ficam estressadas, sabe? Lutando por energia. E é essa luta que dispara todo o processo de reconfiguração. Mas a boa notícia é que a gente não precisa só assistir a tudo isso acontecer. Entender essa religação nos dá poder para agir e para apoiar esse processo. Vamos ver agora um verdadeiro kit de ferramentas práticas para manter a saúde do cérebro em dia. E tudo começa, claro, pela boca, pelo combustível que a gente coloca para dentro. Esse aqui seria o cardápio ideal. A ideia é focar em grãos integrais, muitas folhas verdes, nozes, frutas vermelhas, proteínas mais leves como peixe e frango e usar o azeite como a gordura principal. E, do outro lado, diminuir aquilo que a gente já sabe que não ajuda muito. Doces, excesso de carne vermelha, frituras e, principalmente, os ultraprocessados. O próximo passo é o movimento. E não é só o corpo que se mexe, a mente também. Um plano eficiente combina os dois. Umas 2 ou 3 sessões de exercício aeróbico por semana, tipo caminhada ou dança, para aumentar o fluxo de sangue para o cérebro. Adicionar musculação 1 ou 2 vezes também ajuda muito. E, o mais importante, desafiar a mente todo santo dia. Seja com quebra-cabeças, jogos ou, melhor ainda, aprendendo algo novo.
Isso mantém as conexões neurais ativas. E claro, não dá para esquecer do básico, que faz toda a diferença. Dormir bem é fundamental. Gerenciar o estresse, seja com meditação, yoga, o que funcionar melhor para cada um, é vital. Manter as conexões sociais, conversar, estar com pessoas, estimula demais o cérebro. E por fim, fazer check-ups de saúde regularmente para ficar de olho em coisas como pressão alta e colesterol, que afetam diretamente a saúde cerebral. No fim das contas, o que tudo isso nos mostra é que a gente precisa de uma nova forma de encarar o envelhecimento. Não é sobre o que se perde, é sobre como o cérebro, de forma brilhante, se adapta e se transforma. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. O cérebro não é uma peça de concreto fixa e que só se desgasta. Ele é plástico, ele é maleável, ele é moldado o tempo todo pelas nossas experiências, pelos nossos hábitos, pelo ambiente à nossa volta. E essa capacidade de mudar, essa é a nossa maior aliada. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Essa reconfiguração do cérebro, ela vai acontecer. A ciência já mostrou. A grande questão que fica é, sabendo de tudo isso, que escolhas podemos fazer para guiar esse processo? Como a gente pode apoiar essa capacidade incrível de adaptação para construir o futuro com uma mente não só saudável, mas também resiliente?